inaceitável que um veterinário não saiba controlar crises convulsivas até hoje. As crises convulsivas são uma das maiores casuísticas que a gente tem na clínica hoje em dia, principalmente nas emergências. Então, hoje você vai saber identificar, reconhecer e já abordar essas crises convulsivas. Hoje nós vamos trazer uma introdução para uma aula muitíssimo completa que nós temos na plataforma do VET. Primeiro, o que são crises convulsivas? Essas crises convulsivas podem ser divididas em crises focais e crises generalizadas. E essas crises focais podem ser divididas em simples e complexas, sendo que nas simples nós não temos uma perda da consciência e nas complexas a gente tem a perda da consciência. Dentre essas crises focais, nós vamos ter crises com componente motor, ou seja, eu vou ter uma alteração na movimentação do paciente. Muitas vezes vai ser aquele paciente que ele vai começar a arrastar um lado do corpo, o paciente vai começar a mastigar, a gente fala como se fosse mascando chiclete, começa com esse automatismo orofacial que a gente chama, né? Ou a gente pode ter um paciente com componente autonômico, que ele vai só salivar, vai só urinar, ou vai só defecar. Mas a gente também pode ter pacientes com componente comportamental. Dentre esses componentes comportamentais, agressividade, a gente pode ter também o que a gente chama de fly catching, que é um paciente que ele vê moscas imaginárias e tenta pegar elas. E nós temos também as crises que são focais com generalização secundária. O que são essas crises? Crises que começam focais e depois generalizam com uma perda de consciência. Dentre as crises generalizadas, nós vamos ter as crises atônicas, onde eu tenho o paciente que ele vai ficar flácido, né? Ele vai só cair, e isso pode ser muito confundido com quadros de narcolepsia e quadros que a gente tem de síncope, né? Quadros de desmaio. Então, se eu tenho um paciente com uma crise atônica, é muitíssimo importante que eu faça a diferenciação desses outros quadros. Como? Nós vamos avaliar função cardiovascular, nós vamos avaliar função pulmonar, a oxigenação desse paciente e buscar também por sinais de cataplexia, que é o sintoma da narcolepsia. Nós temos as crises tônicas, que ao contrário das atônicas, a gente não tem uma flacidez, a gente tem uma rigidez total dos membros. O paciente ele pode ficar completamente rígido e não necessariamente vira decúbito, mas ele pode ficar travado, aquele paciente que ele trava e a consciência está em outro mundo. Nós temos as crises clônicas, onde eu vou ter uma movimentação rítmica desses membros do paciente. Eles vão se movimentar em clonos e é uma crise rápida também, né, como as outras. Nós vamos ter as tônico-clônicas, que antes que eu tenha o clonus, eu tenho tônus. Então, o tutor vai te descrever: ah, doutor, ele ficou todo rígido e depois começou a bater a perninha, começou a movimentos de pedalagem. Então, ele vai descrever dessa forma. Nós temos crises mioclônicas, que ao contrário do que muitos veterinários acham, mioclonia não é sinônimo de sinomose. Se você só conhece sinomose, você só vai diagnosticar sinomose. A qualidade do médico veterinário, além de muitas outras coisas, empatia, né, da forma de tratar o paciente, ela está em quanto mais diagnósticos você conhece, mais diagnósticos você poderá dar. Ah, Flávia, mas tal doença é rara. Rara não é inexistente. Então, quanto mais diagnósticos você conhece, mais possibilidades de diagnósticos você tem. Nós temos as crises de ausência, que é semelhante a uma perda, né? Mas sabe quando você vai lá na geladeira, você abre a geladeira e fala, gente, o que eu ia pegar mesmo? E eu gosto de comparar muito com a Raven, das visões da Raven, que ela para
olha para o nada por alguns segundos e depois a vida que segue. Obviamente, isso é mais fácil de distinguir em humanos, mas em cães isso pode acontecer também. E agora, crises diferentes. Trouxe alguns casos para vocês e esses casos também estão na aula completinha de epilepsia que eu passei para vocês no VET Profissional. Trouxe aqui esse gatinho com crise audiogênica. O que é isso? É uma crise que é incitada por um tipo de barulho. Pode ser um molho de chaves caindo, pode ser um cachorro latindo, pode ser a porta fechando, os tutores chegando. Qualquer um desses barulhos pode estar relacionado ao start dessa crise. E aqui eu trouxe para vocês, quando ele ouve um cachorrinho latindo, ele tem uma crise focal, reparem que a consciência dele está íntegra, com o componente motor, a cabecinha fazendo assim, né? E comportamental. E aqui, da mesma forma, a cabecinha mexendo, mexendo, mexendo. Perfeito? Então, é assim que a gente classifica a crise. Nós temos uma crise audiogênica, focal, com componente motor e comportamental. Já aqui, nós temos essa paciente que ela tem uma crise focal com componente motor em cabeça. Vocês estão vendo que ela está sacudindo a cabecinha, né? Isso, um diferencial que a gente tem é o tremor de cabeça, né? Chamado head bobbing. O head bobbing normalmente ele está associado a algumas raças mais específicas, mas eu já peguei em pacientes sem raça definida também, né? No caso dessa paciente, ela é uma terrierzinha, mas normalmente a gente pega em bulldogs, a gente pega em pacientes que são braquicefálicos, boxers, né? Mas no caso dela, por que eu sei que era uma crise convulsiva? Era uma paciente que estava em um quadro de injúria renal aguda, onde eu tinha uma azotemia muito forte. Essa azotemia levou a um acúmulo de ureia, né? Essa ureia foi convertida em amônia, e a amônia é tóxica aos tecidos nervosos. Então, ela começou a apresentar essas alterações devido a esse quadro de injúria renal aguda. Já esse paciente aqui, a gente já vai para generalizadas. As crises generalizadas, todo o corpinho do paciente está afetado. E como vocês podem ver, ele está em contração constante. Então, nós temos uma crise generalizada tônica, tá? As crises, elas são mais curtinhas normalmente. Temos outros tipos de crise que são mais peculiares, que também discutimos no curso. E agora nós temos uma crise focal com componente motor e comportamental. Esse pacientinho aqui é um dos pacientes mais atípicos que eu já tive. É um paciente que ele tem um quadro, ele teve, né, infelizmente ele veio a óbito, mas ele tem um quadro que a gente chama de meranencefalia. É um quadro onde ele nasceu sem metade do cérebro, sem o hemisfério cerebral, né? Então, nós vemos, ele se recupera muito rápido, mas ele tem essas alterações comportamentais, ele fica meio perdido, né? Ele tende a mexer a cabeça de forma mais descoordenada, mas ele não perde completamente a consciência, tá bom? E aqui nós temos uma crise focal com componente motor, comportamental e autonômico, para que vocês vejam que eles não precisam necessariamente vir isoladamente. Eles podem vir em conjunto, e muito frequentemente eles vêm em conjunto. O componente motor, os olhinhos piscando, o componente comportamental, uma paciente completamente travada, e o componente autonômico, essa salivação excessiva. E essas crises dessa paciente, elas eram muito, muito, muito frequentes. E com a abordagem certa, a gente acabou com essas crises, né? A paciente hoje vive bem, sem crises e com uma qualidade de vida extremamente boa. E aí, tenho as crises. Como que eu vou fazer? Eu vou só tratar? Não. A crise convulsiva, ela é um sinal clínico de uma alteração. Ao contrário do que é feito por muitos veterinários,
beleza, vamos fazer o fenobarbital e vida que segue. Isso não é certo. Nós precisamos descobrir a causa e se há uma causa para isso, né? Essas crises convulsivas são semelhantes ao que uma febre seria, né? Elas são um sinal clínico. A febre, ela existe por um motivo, seja uma infecção viral, seja uma infecção bacteriana, seja um distúrbio autoimune, e da mesma forma são as crises convulsivas. Então, além do tratamento, a gente precisa procurar a causa. Dentre as causas, nós usamos esse acrônimo DAMNIT-V ou vitamina D para que a gente aborde os grandes grupos de doença que podem levar a essas crises convulsivas. Na letra D, nós temos as doenças degenerativas. O que seriam essas doenças degenerativas? São doenças que elas têm um curso normalmente um pouco mais lento, um curso que ele vai se estabelecendo devagar no paciente, né? Então, às vezes a gente tem degeneração cerebelar, né, que pode levar a alterações de andar, né, no paciente, nessa marcha. Às vezes nós temos degeneração, que a gente vai ter um acúmulo de substâncias, né, no cérebro, como a lipofusinose, que aí nós vamos ter as crises convulsivas de acordo com esse acúmulo, né. Nós temos as causas anômalas, que são relacionadas a filhotes, anômalas ou do desenvolvimento, que nós chamamos. Então, hidrocefalia, a própria meranencefalia, que nós citamos, né, quadros que são relacionados a desenvolvimento do paciente. Então, nós vamos ver isso em filhotinhos. Nós temos as causas autoimunes também, e essas causas autoimunes, dentre elas eu ressalto principalmente a meningoencefalite granulomatosa, que é quando o corpo tem uma resposta excessiva que acaba levando a uma inflamação encefálica, tá? Nas causas metabólicas, o clássico do filhotinho que não está comendo direito e chega em quadro de hipoglicemia. Então, uma vez que eu corrijo a glicemia, vida que segue, filhote bom. Não comeu de novo, glicose lá embaixo, crise convulsiva. Então, oscila normalmente o que acontece com esse paciente. Mesmo quadro para os insulinomas, né? Que antes, né, eu considerava que eles eram mais raros, mas na rotina eu noto que eles são subdiagnosticados, né? Já peguei alguns casos que o paciente come normal, tá bem, do nada o pâncreas fala, vou produzir insulina, muita insulina, glicose, ó, lá embaixo, o paciente tem crise convulsiva. Então, é um quadro que acontece devido à alteração metabólica. Nós temos também causas neoplásicas, nós temos uma infinidade de neoplasias que podem acometer o encéfalo, dentre elas oligodendromas, ependimomas, gliomas, que todos estão muito bem detalhados em uma aula só de neoplasias encefálicas e medulares. Então, podem assistir ela que vocês vão ter um apanhado completo de como elas aparecem, como elas se manifestam, e diagnóstico, né, principalmente vendo também como elas se apresentam na imagem. Essas neoplasias, qual que é o problema delas no encéfalo? Ainda que algumas sejam consideradas benignas, quando eu tenho o crânio, que é uma caixa fechada, e eu tenho uma massa que está crescendo ali dentro, essa massa vai comprimir tudo que tiver em volta dela, porque não tem para onde o cérebro ir. Então, ela pode ser benigna, mas ela tem um comportamento maligno pelo local que ela está. Nós temos também doenças nutricionais, principalmente, né, nós temos a deficiência de tiamina em felinos que não se alimentam propriamente, né, felinos que comem ração de cachorro, felinos que comem muito enlatados. Então, essa deficiência de tiamina, ela pode provocar alterações neurológicas muito importantes, né? Dificilmente a gente tem essas deficiências nutricionais em cães. Pode acontecer? Pode, mas menos provável também. Nós temos as doenças inflamatórias, as meningites, né, que são muito frequentes também. Temos as doenças infecciosas, que eu trago um destaque enorme a elas. Sinomose, neosporose, toxoplasmose,
a própria relíquia neurológica, que muitas vezes é deixada de lado e esquecida pelos tutores e também pelos médicos veterinários. Então, tudo isso é muito importante de ser considerado. Saber qual exame pedir, quando pedir e de que forma esse exame deve ser coletado também é essencial. E tudo isso também vocês vão ver na nossa aula de doenças infecciosas do sistema nervoso, tá bem? Temos as causas idiopáticas, que é algo que tende a ser mais frequente na rotina. É aquele paciente que ele convulsiona porque ele convulsiona. A gente sabe que não está relacionada a nenhuma outra causa dessas citadas, mas ele tem essas crises convulsivas. E isso, idiopático, eu não vou chamar porque eu não sei o que é. Idiopático é depois que eu tenho a exclusão de todas as outras causas, né? Supõe-se que sejam alterações, né, mais sutis no parênquima encefálico, mas até hoje ninguém sabe de fato por que acontece. E aqui trouxe as causas iatrogênicas. Vamos lá no paciente diabético. O que o paciente diabético precisa? Insulina. O que a insulina faz? Captação de glicose. Glicose, ó, baixou. Cheguei, fiz o dobro de insulina desse paciente. O que vai acontecer? Hipoglicemia. Hipoglicemia leva o paciente a crises epiléticas. O cérebro precisa muito de glicose para funcionar. Então, se eu tenho quadros de hipoglicemia, o que é mais natural é que a gente tenha depressão de consciência e, de forma mais grave, as crises convulsivas. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Todo paciente diabético precisa de rotina e muita explicação para o tutor de como fazer essa insulina. Perfeito? Temos também causas traumáticas, o próprio traumatismo crânioencefálico pode levar a isso. E temos causas tóxicas. As causas tóxicas, nós temos uma infinidade de tóxicos que podem levar a crises convulsivas, seja por hemorragia que a gente tem devido a problemas de coagulação, ou seja pela própria ação do tóxico. Por exemplo, nós temos organofosforados, piretroides e principalmente a estricnina. A estricnina leva a crises convulsivas muito graves, muito graves. Então, é muito importante eu saber qual tóxico esse paciente teve acesso. Temos também as causas vasculares, que são os acidentes vasculares encefálicos, que por sua vez possuem várias causas: hipertensão, doenças endócrinas, tromboembolismo. Então, tudo isso deve ser muito bem investigado. E aí, Vete, agora, como que vocês vão fazer? Vocês vão continuar esperando o paciente chegar convulsionando, ligar para um amigo, ligar para um professor, entrar em pânico, chorar, convulsionar junto com o paciente? Ou vocês vão assistir às aulas que a gente tem de crise epilética? Vamos comigo para a gente poder aprender mais junto sobre crises convulsivas em cães e gatos, identificar, tratar e ter sucesso e salvar o seu paciente. Muito obrigada pela atenção, espero ver todos vocês nas nossas aulas de neurologia, de um curso completíssimo que deixamos na plataforma do VET Profissional. E vamos lá, vamos aprender e não vamos perder paciente por bobeira, hein? Não quero ver ninguém deixando de salvar paciente porque não sabe neurologia e acha que é um bicho de 7 cabeças. Acabei de explicar, dá para saber, vamos salvar o máximo de bichinhos possível. E é o que eu falo. Diagnóstico não é destino e se o paciente não está desistindo, a gente não desiste dele. Vamos assistir essas aulas e aprender mais sobre neurologia.